dinheiro que a gente tinha e deu de entrada. Tudo que vocês tinham. Era tudo que a gente tinha. A gente não tem nem dinheiro pra comprar as paredes. Meu pai olhou pra fora, uma lona enorme. Tá aí as tuas paredes, ó. Essas fez a diferença para que vocês pudessem ter essa virada de chave? Esse livrinho pequeno aqui. Lucas Martinelli e Tatiane Siebert, donos e gestores educacionais de 2 polos da UniCesumar, casados e pais adotivos da Vitória do João, se uniram para lutar e construir uma vida melhor. Mas o caminho para o sucesso não foi fácil. Mas inspirados pelo grande Paulo Vieira, mudaram a forma de pensar e aprenderam a forma de ir da lona ao sucesso, através da autorresponsabilidade. Tati, Lucas, qual foi a virada de chave para esse sucesso? Foram várias viradas de chave. Várias viradas de chave, né? Uma delas foi a questão, né, como o Lucas cresceu na vida, né? Porque ele era aluno da UniCesumar. Depois ele se tornou marido da coordenadora, entendeu? E foi assim que ele alcançou, galgou, né? Gestão de polos. É a história de sucesso. É história de sucesso pura. Parabéns, cara. A Tati vai falar um pouquinho, começar essa nossa trajetória aí. Porque não começou, quem ouve assim a história acha que vocês já começaram assim, não foi bem assim. Não. E tem história, né? Tem história. Na verdade, né, eu trabalhava no polo de Itajaí, era coordenadora de lá. Conheci o Lucas, ele foi lá para transferir, né, a faculdade, ele, né, ia levar as disciplinas dele para aproveitar na UniCesumar. E eu falei para ele, ó, pode trazer todas as disciplinas juntas. Não, Ótimo. levava de uma a uma. Aí você já sentiu. Ó, os documentos pode trazer todos juntos. Pode trazer um dia o RG, outro dia... Eu achei que era um por um, entendeu? Boa estratégia. Dispensados, oportunidades. Claro, inteligência. E surgiu a oportunidade de a gente comprar daí a franquia aqui em Brusque, né? Na verdade é uma parceria, mas para que todos entendam a franquia. E a gente não imaginava que ia fazer isso, só que era importante esse tempo que eu teria com a Vitória. Então, o fato de, né, eu brinco que primeiro veio a Vitória, primeiro veio a filha, depois veio o marido, né? Que legal. Então, seria muito importante eu conseguir ter essa disponibilidade de tempo para estar com ela. E foi isso que a gente pensou, vamos comprar essa franquia e você já entende de UniCesumar e acha que é só isso, né? Tá tudo certo. E então a gente veio para cá, comprou, era na Adriano Scheffer aqui, o primeiro, né, o polo, e nós não tínhamos, nós pegamos o dinheiro que a gente tinha e deu de entrada, digamos assim, né? Era tudo que vocês tinham. Sim, era tudo que a gente tinha, E a gente veio, onde a gente vai morar, né? Daí o meu pai veio visitar o polo, olhou o depósito e falou assim, ó, tá aqui teu apartamento. A gente não tem nem dinheiro para comprar as paredes. Não tem comprar, parede, né, vai fazer parede. era um espaço. Era o terceiro andar do Terceiro polo. andar. Era um depósito. Era bem grande a área, só que não tinha nada, sabe? Era só o piso cru, entendeu? E daí tinha 2 banheiros e uma pia, assim, lá no fundo, sabe? E daí o pai falou assim, ó, tem instalação, tem banheiro, bota um chuveiro aqui, e aqui vai ser o teu apartamento, transforma esse apartamento aqui. Problema, solução, né? Meu pai, né, bem Visionário, dominante. bem visionário, pai dela. Visionário. E aí ele falou assim, falei, pai, e as paredes? Meu pai olhou pra fora, uma lona enorme, e falou assim, aqui nessa Precisa? avenida todo mundo só passa de carro. E quem passa atrás não vai ficar olhando assim pra cima pra ver. Então, tá aí as tuas paredes, ó. Vamos arrancar essa lona, colocamos uns palanques assim, e aí de um palanque ao outro, assim, palanque não é tora, né? Tora Tipo umas rifas. Aí uma madeira assim que ligava de uma cortina, de um lugar ao outro, e era lona a parede. Aí pregamos a lona nas estacas e fomos montando os quartos ali. As paredes do AP. As paredes do AP, literalmente. Eram lonas. E... Tanto que dentro dos quartos aparecia um símbolo da UniCesumar, que era o que estava na lona. Dava estúdio, ia melhor, entendeu? 5 Melhor nota estrelas. do Beck. Era tudo mensagem subliminar, entendeu? Acho que foi aquilo ali que fez a gente crescer tão rápido, né? Personalizado. Total personalizado. E foi assim, né? E daí o que acontece? Foi uma mudança muito grande para mim. Porque eu era coordenadora de um polo, então, e eu sempre liderava equipes, e, né, sempre estava à frente antes de trabalhar na UniCesumar, eu trabalhava numa outra empresa também, então, sempre gerenciando equipes, palestrando, sem medo, né, digo sem vergonha no bom sentido, né? Sem vergonha no bom sentido. E aí, estava eu com o Lucas, que não tinha gerenciado nada, e até entra aquela questão de perfil, né? O meu perfil é colérico, influente, né? Dominante, influente.
E ele estável, então ele sempre trabalhou na contabilidade, né? Tinha aquele emprego fixo ali, aquele salário fixo, era feliz, né? Então, eu falei, ele é muito feliz. Ele tá muito feliz. Feliz pra esse Beijo. amigo, né? Vamos abrir um negócio, vamos ser empresário do Brasil. Você tá muito feliz aí. E aí, então assim, no começo foi essa crise, assim, sabe? Porque a minha cabeça era lá na frente. Eu queria as coisas pra ontem e ele queria começar amanhã, né? Então era assim. E aí, com a filha adotiva, né? Então também, até nós três, assim, conseguimos nos adaptar. E eu só sei que eu lembro, assim, que eu tava naquele apartamento com aquelas lonas. O Lucas chegava feliz, né? Que ele ainda trabalhava. Na época ele ainda trabalhava na contabilidade em Itajaí, então aí vinha. Você tava e muito chegava feliz, em casa, né, Tati? né? De boa, tranquilo, né? E eu com as cabeça pensando a mil, né? Na empresa, né? E muitos problemas. E aí, como que eu vou resolver isso, assim? A sensação que eu tinha, assim, cair numa cilada. Entende? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu lembro que eu tinha, assim, uma dor de barriga, assim, que não passava nunca. Hoje eu entendo que eu tive burnout, né? Eu entendo que era crise de burnout também ali. E o Lucas chegava e ele ficava no sofá e ficava lá de boa. E eu querendo salvar o mundo, cuidar de filho, casa, empresa, né? E aí, o que eu pensei? Não, minha vida é uma desgraça, né? E, de repente, eu me vejo naquela situação e eu chorava e falava assim, meu Deus, mas eu quis fazer tudo certo, e agora? Né? E eu queria que alguém viesse, sei lá, expulsasse um demônio lá em casa, fizesse qualquer coisa, assim, sabe? Só bota um demônio aqui dentro, não é possível. E não foi nada disso que aconteceu. E aí a gente caiu no método CIS. E aí eu aprendi a palavrinha que mudou a minha vida, eu acho que a vida da minha família também, dos nossos negócios, que é autorresponsabilidade. Eu tive que entender que eu precisava aprender. É muito ruim o orgulho. E o Paulo Vieira, ele fala que o orgulho ele se manifesta de 28 formas diferentes. Caramba, como assim? Como assim? Uma das formas de orgulho, né, em si, é você não buscar aprender. Tipo, já sei tudo, não sei se eu Eu não preciso aprender, entende? Então, eu tive que parar. E nós aprendemos que nós precisamos também ter uma mudança. A partir de agora, eu vou fazer diferente, então. É fácil jogar a culpa, talvez, na Tati e dizer, a minha esposa fez isso, ou deixou de fazer. O meu pai não me ensinou. Tá, mas aí o que eu vou replicar para os meus filhos? E foi, então, que nós começamos a ter uma mudança no nosso casamento, nos nossos pensamentos. Vocês têm entendimento do que vocês estavam errando. Mas como que vocês viram, opa, realmente, assim, esse ponto aqui sou eu e esse ponto aqui é você? A primeira coisa da lei da autorresponsabilidade é calar-se em vez de criticar. Forte, hein? Forte. Eu fiz isso. E a nossa filha, ela tinha falado assim, mãe, Deus vai me dar um pai. Ela dizia assim, sabe? Ela decidiu. Ela falou assim, mãe, mas é tão simples, ó. Eu não tinha mãe, né? Daí Deus me deu você. Eu não tenho pai, aí Deus vai me dar um pai. Pra ela era assim, na cabecinha dela. Então foi tudo junto. Veio a Vitória, mais a compra do polo, parede de lona, entendeu? Sobrecarregada, tudo junto. Isso tudo acontecendo no mesmo período. E a gente morava bem, em Itajaí, né? Nós dois trabalhávamos, tinha meu apartamentinho todo teteiazinha, bonitinho. Confortável, entende? E aí ainda tava eu e ele, a Vitória não tinha ainda vindo definitivamente com a gente. Então, assim, tava confortável. De repente, a gente caiu pra cá, pra ser mãe da Vitória, tempo integral, sabe? Tudo junto. E aí, uma das coisas que eu fiz em relação a parar de criticar e calar, a Vitória falou assim, mãe, na verdade, o pai, pra mim, dentro de casa, é legal ter ele aqui, mas ele é um estranho. Eu não sei direito quem ele é. Nossa, ouvi aquilo, entende? A primeira coisa foi o quê? Culpar o Lucas. Você não tem... E fiz isso N vezes. Você não tem relacionamento com ela, você não fala com ela, você não sei o quê, você que tem que se achegar, você tem que isso. E tô na empresa, e você não sabe o que acontece dentro da empresa, né? Como eu falo, ele era feliz, né? E ele era ainda funcionário, era feliz. E quando aconteceu tudo isso, eu tive que calar em vez de criticar. Eu cheguei pra Vitória e falei assim, filha, eu preciso te pedir perdão. Porque a mãe só fala mal do pai o dia inteiro. Eu só conto os defeitos do pai.
Se alguém te perguntar alguma qualidade do seu pai, você não sabe. Você só sabe os defeitos porque fala, o Lucas não fez isso, o Lucas não sei o quê, o Lucas isso, o Lucas aquilo, entende? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para minha filha. E se eu tivesse alguma coisa de defeitos, eu ia falar com o Lucas, não mais com a Vitória. Ela não era responsável por aquilo. A Vitória começou a criar a imagem do Lucas que você estava falando pra Exatamente. ela, né? Exatamente. E aí a gente brinca hoje que a gente tem o Henrique Cristo em casa, né? Hoje é tudo meu pai. Jogo mãe- virou, hein? o jogo virou. Jogo virou, hein? A mãe é a mãe, né? Mas é o meu pai, sabe? E tinha coisas que a gente escrevia cartas. Como assim? Porque se eu fosse falar com o Lucas, eu poderia me alterar. Eu iria falar coisas que não seriam verdade. Às vezes o tom de voz, ele vai ferir. Uhum. Essa consciência foi criada? Então, eu escrevia cartas para ele de coisas que eu não gostava, entende? Porque daí eu saberia escolher as palavras certas. E a gente aprendeu a discutir e não brigar. Se nós estamos discutindo, por exemplo, né? Você quer deixar essa xícara desse jeito e eu quero deixar assim, virada para cá. Nós vamos discutir a xícara, né? E o aparador aqui. É isso que nós vamos discutir, o porta-copo. São pontos de vista, né? São É expor o pontos de ponto. vista. A forma Exato. que você expõe pode ser que uma discussão vire uma briga, né? Exato. E eu não preciso... Hoje a gente discute, nós somos sócios, né? Então, agora a gente não tá mais na mesma sala, mas pensa que nós dois trabalhávamos na mesma sala, né? Agora a gente colocou ele numa quadra do polo e eu tô lá no outro quadro do polo, né? Ele cuida do comercial e eu do pedagógico. Mas o que acontece? Eu posso discutir qualquer assunto com ele, que ele sabe que isso não muda o que eu penso dele. Fala, amor, que a gente até queria ficar aquele em casais que fica... A gente que tem- fala tem assim, que né? falar, não tem? A gente às vezes queria ficar, tem casal, a gente ouve casal que uma semana sem se falar. Claro, a gente é gordinho, então Aí não dá sente certo. sente fome, então não tem. A gente até tentou, sabe? Mas não dá Tipo mesmo. assim, o que a gente vai comer? Por mais que às Tá vezes bravo ali, tá. mas o que a gente vai comer? Daí a gente pede perdão. Acabou. E acaba conversando. Mas a gente sabe de pessoas que às vezes ficam magoadas umas com as outras. Calar-se em vez de criticar. Vocês falaram ali do Paulo Vieira, né? Um dos maiores escritores que ficou mais tempo com livro de best-seller, né? Top de venda. O Então, Paulo a gente Vieira, tá assim, é uma referência quando a gente fala em aspectos comportamentais, liderança, Família. desenvolvimento, família. E ele tem esse livro aqui, que é O Poder da Autorresponsabilidade, e essa primeira lei que você falou ali tá aqui, né? Calar-se em vez de criticar. Exato. Uma escolha, uma decisão que vocês tomaram. Nós tomamos uma decisão. Eu me posiciono. O que eu vou fazer em relação àquilo? Eu vou me calar em vez de criticar alguém. Eu vou pedir perdão. Eu vou buscar consertar. Porque muitas vezes até a pessoa... ela nem lembra de você, que aconteceu tal coisa. Às vezes você mesmo está ferido por algo que talvez o Alan fez para Carol que não... Ele nem lembra. É verdade. Ou a Carol não lembra que aconteceu aquilo. Mas, de repente, a pessoa fica magoada com aquilo, fica guardando um rancor. E hoje, se nós pensarmos, se eu tenho o meu... Isso colocando como o meu entendimento. Muitas doenças, e a ciência até fala sobre isso, elas são causadas por falta de perdão. Que interessante. As pessoas ouvem isso e o Paulo Vieira, ele aborda muito essa parte científica também do negócio, né? Como que a tristeza ou a alegria, ela se comporta no corpo. Isso é uma verdade, né? Aliás, eu só embarquei nessa questão da Febracis, né? Não só o método CIS, a gente fez 6 vezes, eu fiz 6, ele fez 7. Mas os outros cursos, porque tinha embasamento científico. Sim. Porque eu sempre fui muito crítica. E tanto que quando chega, né, o André Davin, que é uma referência hoje, né, que é uma das pessoas que está no palco do método CIS explicando, né, neurociência. É um neurocientista. Nossa, Quando ele vai falar, é a parte que eu mais amei. A parte que o pessoal, quero eu Paulo adoro Vieira. também, Tati, eu adoro isso. Eu quero Paulo Vieira.
caramba, ele falando assim, ó, porque eu Ele queria... já entra no evento com o cérebro na mão. Não, pode contar. Ah, não. Corta. Não, mas ele entra. Então, Seria uma boa sugestão ele entrar com Quem sabe no próximo. Então, assim, e foi o que eu mais amei, porque eu queria algo que fosse real. E é tão engraçado, porque o Paulo Vieira, ele fala das 11 áreas, né, da nossa vida, que a gente precisa focar naquilo, ter metas naquilo. Você não vai ter mudança numa área, né, o Paulo Vieira, ele fala isso, toda a área da sua vida que você não tem sucesso, porque você não tem metas claras em relação àquilo. Caramba. Então, você não tem metas claras. Então, claro que, né, vou contar agora um segredo, será que a gente conta? Será que a gente conta? Aqui de sei, primeira segredo, mão, primeira prepara mão. o corte. Eu prepara prometo o corte. que ninguém tá vendo, tá? Ninguém tá vendo. Prepara, nós vamos contar de primeira mão, será que eu falo? Não Você sei, fala. acho que você fala. Eu Gente, não sei. Nós vamos contar de primeira mão uma coisa pra vocês. Nós somos gordos. Eu Sei que não isso ia dizer, falar. não é verdade, não, né? Não, Tati, não, é verdade. Nós somos bem gordinhos. Mas o que a gente quer falar disso? Vocês nunca vão ver a gente dizendo assim, ai, é o nosso, como é que é? Metabolismo. É o biotipo. Ai, o biotipo, ai. Não, sabe? O Paulo Vieira, ele até brinca assim que é pra gente vir com a nossa Ele mão já assim. pega aqui de cima. Pega Ó, assim, pega sua mão, vem. Segura assim, Segura aqui e aperta. aperta. E fala assim, tá tudo certo, fica tranquilo, cada um tem a barriga que merece. Que legal, que legal. Então assim, né, falando dessas 11 horas, e agora o nosso foco é realmente ter metas nessa área da saúde até o final do ano. Então agora a gente tá focando nisso. E antes a gente focou em outras áreas, né? Daquelas 11 áreas, a gente acabou focando em outras áreas da nossa roda da vida, digamos assim, né? A gente precisava dar um foco no casamento, precisava dar um foco na questão dos filhos, e a gente precisava dar um foco que nem eu percebia isso, mas em relação até à minha espiritualidade. Porque eu era uma pessoa religiosa, mas não espiritual. Sim. Por ter crescido naquele meio de igreja, então eu não estava tão habituado naquilo, só que eu não conseguia entender Deus. E nós vamos nos aceitando, né? Eu tinha comentado que antes eu nunca usaria uma cor que eu amo usar, né? Depois que eu fui me descobrindo, eu falei, meu Deus, eu gosto dessa cor, né? Mas eu estava tão distante daquilo que era para eu ser, que eu não aceitava nem usar aquele tipo de cor que eu achava que não combinava comigo. E hoje eu não tô nem aí se combina ou não, né? Mas você gosta, você se sente bem, né? E aí eu tô, né, me descobrindo nisso. Então, o que acontece em relação que foi um processo? Eu consegui identificar, né, falando da ciência, foi tão engraçado no método CIS, por quê? Claro, o Paulo Vieira, ele não explana isso, mas pelo meu conhecimento de Bíblia, e ele explicando neurociência, eu falava, tá, mas isso aqui é científico, mas tá na Bíblia, Sim. né? Mas isso aqui é científico, mas tá... Quer dizer, você conseguiu fazer essa correlação, Eu né? consegui fazer essa correlação, isso é bem... Eu sei algum lugar, hein? E eu vi, e assim, foi bem interessante isso que eu consegui até ler a Bíblia hoje de uma outra forma, por causa do método CIS e essa forma de analisar nesse ponto de vista, assim, sabe? E, né, falando outra coisa também bem importante da autorresponsabilidade, o número 2, dar sugestão em vez de reclamar. Nossa, forte esse. Quando eu parei de reclamar do Lucas e comecei a dar sugestões, eu descobri, né, que eu tinha um baita de um sócio e eu não sabia. Olha só. Eu descobri que ele era um exímio palestrante, né, e eu também adorava palestrar. Um cantor que tem uma voz maravilhosa, tá? Eu sei que vocês vão achar que é porque eu sou apaixonada. Apaixonada. Eu descobri que ele Ô, Lucas, o jogo virou, hein, bicho? Nossa, se for olhar do início, literalmente houve uma virada de jogo. Ele é um excelente líder, ele atrai as pessoas, né, ele tem essa liderança, as pessoas gostam de fazer o que ele faz por ele, não por uma ordem, alguma coisa assim. E eu comecei a ver várias qualidades no meu marido que eu não via. E até o meu jeito de ser, muitas vezes, uma qualidade que eu amo nele é que ele é o protetor, sabe? Ele né? Às vezes a gente está numa reunião, se a pessoa falar alguma coisa para mim, ele já vai querer, tipo assim, ó, eu tô defendendo aqui. Não. E isso é uma das coisas mais lindas nele. E para mim, né, na minha visão errada, até de feminismo e tudo mais, caramba, eu não queria ver isso como uma qualidade dele. Você acha que ele sempre foi assim e você só não enxergava isso?
eu acho que foi tirar pra fora. Entende? Ele conseguir extrair a melhor versão do Lucas. Conseguir extrair a melhor versão da Tati. Se a Tati não tivesse tido aquele estralo, eu vou mudar, eu quero mudar. Olhar pra dentro. Né? Independente do que vai acontecer, Senhor, eu tô aqui, o que eu precisar fazer para ter um lar de verdade, eu vou ter um lar. Gente, não é que é perfeito. A gente tem a nossa filha de 18 anos, né? E a gente sempre brincava, né? O João com 25, ela com 18, a gente sempre brinca assim, né? Vai ficar doido ele falar isso. O João, ele pensa que é adulto, né? E a Vitória, ela tem certeza. Então, assim, gente, não é que é perfeito. Não é que a gente não discorde. Tem pontos de discordância entre nós e a Vitória. E tá tudo bem. Só que a gente pode considerar que a gente tem uma família. A gente pode considerar que tem um lar. Antes não tinha. Eram pessoas morando junto na mesma casa, que não tinham prazer em estar um com o outro. Hoje, a gente tem prazer em sentar na mesa, conversar, ter tempo de mesa com a nossa filha. Não existia isso antes, sabe? O João agora tá morando em São Paulo, né? Então, assim, eu lembro de quanto tempo a gente teve com ele de mesa, quantas risadas, gargalhadas a gente dava. Só que é um jardim que precisa ser regado. Se não tivesse tido a oportunidade, é isso que eu falo. O Lucas, ele entrou nesse processo de caminhada, mas no começo ele não percebia que ele precisava de mudança, estava tudo certo. Só que eu falei assim, eu vou fazer, eu vou entrar nesse processo, eu quero edificar a minha casa, Quer dizer, eu quero você mudar. A olhar para você primeiro, em vez de falar você precisa mudar. Não, eu preciso. Eu vou mudar, eu vou melhorar. Para as coisas melhorarem, eu tenho que melhorar. Para as coisas mudarem, eu tenho que mudar. Então, assim, não tinha... Eu achava que eu estava fazendo demais, mas eu estava só trabalhando com as mãos, eu não tinha o coração naquilo. Caramba, então eu me entregava o quê? A minha entrega é medíocre, certo? Se eu faço uma faculdade de forma medíocre, eu vou ter um retorno medíocre de conhecimento. Entende? Se eu trabalho de forma medíocre, eu vou ter um retorno medíocre. Então eu comecei realmente a colocar o coração, a ser sincera. A gente brinca, né? Tem uma expressão na Bíblia que é Deus pegando assim, a gente botando um vaso, quebrando e fazendo de novo, né? Eu falei, tá bom, eu vou me colocar dentro da casa do oleiro. Então, eu quero tomar essa decisão de mudança. E é muito ruim no começo, que parece que você tá fazendo. Gente, eu cansei de fazer mesa, posta, deixava aquela mesa bonita. Chegava cansada do trabalho, estressada, ia cozinhar para ter tempo de mesa com eles, né? Não, eu quero mudar minha casa, eu quero fazer um lar, né? E os meninos sentavam e já comiam e levantavam e saíam, sabe? E a Vitória... Sabe, bem na fase da adolescência, graças a Deus, hoje essa fase já passou. Então, assim, e é ruim no começo, porque você tá fazendo um esforço, parece que ninguém tá vendo que você quer mudança, mas não desista. Até que um dia, né, vai buscando sabedoria, vai aprendendo. Eu falei, gente, eu também não quero cigarro, vocês são adultos, todos vocês se viram, podia chegar e esquentar comida e cada um ir pro seu quarto e pronto, entendeu? É o mais fácil, né? É o mais fácil, mas... Valorize o que a mãe tá fazendo. A mãe tá querendo ter tempo de mesa aqui com vocês. A mãe tá fazendo isso para sentar com vocês. E depois, né, hoje eu lembro assim, gente, como a gente ria, nem lembro do que a gente ria, mas a gente ria demais. Às vezes trazia uma palavra, fazia um devocional ali, e o devocional virava em risada, sabe? E isso foi tão bom pra gente, sabe? Foi um tempo tão precioso. E que bom que a gente viveu isso, porque agora a nossa filha, né, tá trabalhando, estudando, então a gente, dentro de casa, fala assim, tu ainda mora aqui, sabe? Então, Oi, que sumida. bom. Oi, sumida, é tipo assim, sabe? E aí, final de semana que ela tá, a gente tá viajando direto. Então, a gente tem que marcar, filha, quando que a gente vai, né, fazer alguma coisa, jantar fora. Então, mudou. Hoje o João não tá mais morando com a gente, a Vitória não tá ali, mas teve esse tempo. Aí entra essa terceira lei, né? Buscar a solução em vez de buscar culpados, né? Muitas vezes os culpados somos nós, né? E dói falar assim, né? Não é isso. Uma das coisas que eu aprendi recentemente, até com a Aline e com a Geisa que estiveram aqui, né? Que é a inteligência emocional, né? Não é só sobre, tipo, o sentir é livre, que elas falaram pra gente. O sentir é livre. A gente vai sentir, poxa, não gostei de saber que eu sou isso e não agrada a ela e eu quero fazer melhor, né? E a gente lida com aquela frustração. E lidar com isso é livre, né? Você vai ter que lidar com isso. Mas o que tu escolhe a partir dali, que foi a tua escolha, opa, eu quero ser diferente. E aí a mudança que vem por trás disso, né? Então é importante essa mudança, né? Esse cuidado com
o que eu vou fazer a partir de agora para fazer diferente? É a escolha do que como eu reajo. Como a eu isso. vou reagir? Ah, a Tati fala, né, que eu melhorei muito. Trânsito. Ai, meu Deus, por que a pessoa não vai? Ah, por que não dá seta? Mas é aquela questão, o que eu vou fazer com aquilo? O que aquela atitude de alguém vai trazer para mim? Vai trazer uma melhoria? Muitas vezes nós estamos sendo testados na nossa maturidade, no nosso autoconhecimento, na nossa autorresponsabilidade, né? Então, tudo isso é um aprendizado. É a tomada de decisão. Sim. A minha mente não é ficar buscando o dia inteiro o que o Lucas tá errando. Inconscientemente ou conscientemente, muitos casais faziam isso. Vocês faziam, né? Sim. A minha mente agora é, meu Deus, como eu posso ser melhor? Muda tudo, né? E isso até dentro da nossa empresa, né? Então, a gente cresceu muito na empresa e eu acredito que até foi um crescimento rápido. E a gente não tinha experiência nenhuma, né, de ser empresário, né? Vocês achavam que tudo ia dar errado, né? É. E eu só tinha experiência de ser gerente. Você ser dono, bem diferente. É diferente. Bem diferente, né? O caldo é mais grosso. O caldo é mais grosso. E eu brinco assim, não, né? Não bastava ser empresário no Brasil. Eu queria ser empresário no Brasil do ramo na educação superior. Entendeu? Quer dizer, desafio? É pra Bem, chegar no céu e já sentar do lado de Jesus já. E Jesus de um lado, né? Jesus, Paulo de um lado e nós do outro, né? E aí entra uma questão de fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se, que é a 4ª lei da autorresponsabilidade. Essa pegou, tá? Cuidava da empresa, o Lucas não trabalhava ainda ali, né, na Unicesumar junto com a gente não estava ali junto. Só tava no contrato social. Só estava no contrato social. E cuidava da Vitória, né? Aí depois logo já veio o João também, aí o João morou um tempo ali com a gente também, então era eu que, né, aquela questão da minha visão de mulher cristã, então eu vou trazer, ensinar a Bíblia para os meus filhos. Então, eu cuidava do devocional deles, eu cuidava da casa, eu cuidava da empresa. E eu fui, né, entrando num casulo, entrando nesse burnout e tendo problemas de saúde até. E depressão, aquilo que eu falei, né? Eu queria que alguém entrasse lá em casa, sei lá, expulsasse um demônio, fizesse qualquer coisa, né? Aham. E, na verdade, era um trabalhar meu, né? E eu, claro que eu era vítima. Gente, eu era vítima do Lucas. Porque o Lucas não me ajudava. Eu era vítima dos meus filhos, Quer dizer, porque os meus filhos não me ajudavam. Era a explicação para o que estava Lógico, passando. eu era vítima dos funcionários, porque é tão difícil hoje em dia a contratação de, né, Eu de faço, mão faço, de faço, obra, ninguém eu me faço, reconhece. e ninguém me reconhece. Eu era vítima do governo, porque tinha muito imposto na empresa, né? Eu era vítima do mundo. Então, eu era, né, a vítima perfeita, né? Eu era a perfeita vítima de tudo. Reflexo das suas atitudes. Exatamente, eu queria controlar tudo que tinha que ser do meu jeito, ninguém ia fazer tão bom quanto eu. Então eu tive que, sabe, sair desse lugar de vítima e passar para esse lugar de, jovem aprendiz, né? Eu falo assim, né, um herói Legal, aprendiz, como legal. o Paulo Vieira ele fala, né, um herói aprendiz. Então assim, tá, o que eu tenho que aprender? Sabe? Tá ok, Tati, beleza, deixa o teu orgulho te trouxe até aqui, o teu autoritarismo te trouxe até aqui, a tua crítica trouxe até aqui, é um marido frustrado, filho frustrado, você não tem um lar, você tá doente, né? E a minha mãe falou assim, filha, quanto tempo você acha que o seu corpo vai aguentar? Porque tem limite. Ele está avisando. Sabe? Então, a minha mãe muito sábia, né? Falou, quanto tempo você acha que o seu corpo vai durar, filha? Sabe? Quanto tempo você acha? Você vai fazer uma cirurgia, depois outra, quanto tempo você acha que vai durar? Então, eu sabe, all-in, quando, numa expressão no poker, assim, todas as fichas na mesa, Sim. eu cheguei pra Deus e falei assim, tá ok, Deus, eu tô aqui, né, me ensina, eu vou ser humilde, aí eu ia pro método CIS, fazia as ferramentas, eu li os livros, eu assistia os vídeos, eu quero aprender, eu preciso mudar a minha crença, eu preciso mudar algo de dentro para fora. Eu preciso realmente trazer a minha melhor versão. Se eu não tivesse trazido a minha melhor versão para fora, como poderia ajudar o Lucas a trazer a melhor versão dele? Nossa, que bonito isso, hein? Então, isso ali foi essa virada de chave ali de não se vitimizar. E assim, empresário no Brasil é difícil. Mas o Hang era um instrumento de Deus na minha vida, Sim, cara. Ele é motivador. Sempre quando Ele é inspiração. eu vi alguma coisa para reclamar, entende?
Ah, porque cancelamento. Aí chegou a pandemia. E aí, o que acontece? Chegou a pandemia, todo mundo reclamando. Só que tinham empresas, e aí quem que era que, assim, eu sempre era alguma coisa, ou do Paulo Vieira, ou do Luciano Hang. Eu falava, meu Deus, não é possível. Por quê? A Febracis, ela expandiu não sei quantos % na pandemia. Não tinha tempo ruim. Então, eu falava assim, cara, eu preciso aprender com esses 2 homens. E eu quero. E aí, a pandemia, a gente passou pela pandemia, mesmo na pandemia, a gente ainda cresceu. Entende? Então, a gente cresceu tudo isso, mas com 2 anos de pandemia. Era enquanto todo mundo via o problema, os 2 ali focados em solução, né? E eu ouvia muito, tá? Ouvia muito. Eu caçava assim, eu preciso ouvir eles, eu preciso ouvir eles. Eles entende? foram polos motivadores, cara. A gente aprendeu que não dá para fazer sozinho. Cara, se tem, como a gente falou, tem disponível o Luciano falando, o Paulo falando, pessoas que te agregam falas, podcasts, momentos que te agregam. Cara, por que eu não vou utilizar aquilo ali? E se eles, nessa situação, eu tô aqui reclamando e os caras estão focados em resolver e também influenciar os outros a se mover, a resolver, é incrível, tá? Isso, e a gente traz isso, como o Paulo fala, né? Crescer e contribuir. Que bonito. Então eu preciso fazer os 2. Eu preciso fazer para mim, eu precisava trazer essa consciência para minha vida, para o meu casamento, para a empresa, para os filhos, mas eu preciso expandir isso para outras pessoas também. E isso é algo que ferve no nosso coração. Não é só para nós. É propósito. E mesmo assim a gente ainda fala assim para algumas pessoas, se não por você, por quem? Pela tua esposa, pelo teu familiar, pelo teu filho, sabe? Alguém espera por você. Uma atitude minha, ela pode trazer algo grandioso na vida de alguém. Assim como uma atitude minha pode prejudicar infinitamente alguém. O que eu vou fazer que vai trazer algo que vai agregar na vida de outras pessoas? Sim, porque a gente tem esse poder, né? A gente tem o poder. Então, se eu tenho o poder de abençoar alguém, por que eu vou amaldiçoar? Eles foram protagonistas nesse momento, né? Referência, né? Se para nós a situação era difícil, que a gente olhava ali a nossa família, imagina para eles que olhavam toda essa estrutura e a família de outras pessoas e motivar, né? Ter ali o combustível para falar assim, não, cara, você também pode, vai, não para. Não desista. Né? Tem que ter muito, muito propósito dentro. Muito forte. Eu, na época da pandemia, assim, às vezes abria a Bíblia assim, né? Ah, Deus fala comigo, N formas, E sempre vinha uma passagem lá de Josué e Caleb, que era, a história conta assim que o povo tinha saído do Egito, né? Tinham vivido aquele milagre de ver o Mar Vermelho se abrir, né? Sim. Depende do que a pessoa acredita ou não, mas o contexto é bem interessante para a gente até relacionar a pandemia. E eles precisavam, a última etapa era entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida era o sonho, era onde manava leite e mel, né? Sim. As frutas eram enormes, eles nunca mais iam ter fome, eles nunca mais iam ser escravos, eles iam ser líderes em toda aquela região ali, né? E só que tinham gigantes na Terra Prometida. E aí, tinha 2 loucos lá, que eu chamo que é o Josué e Caleb da nossa geração, é o Hang e o Paulo Vieira, né? O Josué e Caleb falando assim, cara, nós vamos invadir isso aqui, velho, e Deus vai entregar nas nossas mãos. Bora, vai. E Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou as 10 pragas no Egito, destruiu o exército de Faraó, que era o exército mais poderoso da terra. Se a gente matar esse gigante, nós vamos ficar aqui, ó, os nossos netos não vão ser nunca atacados, porque eles vão ter medo de nós. Porque foi nós que matamos os gigantes. Então, quem que vai querer vir lutar contra a gente? Então, a gente vai ter a terra farta e segurança, né? E a estabilidade de geração a geração. E era Josué e Caleb, só. Sim. 1 milhão de pessoas chorando. Ai, nós chegamos até aqui. Agora, os nossos sonhos, né? Tem o gigante para avançar nos nossos sonhos. E agora? E Josué e Caleb, né? Eu imagino o Chaves, né? Isás, e nós vamos lá. E vamos pegar. Eu imaginando o Paulo e o Luciano. Isás, tá. Mas aí o que acontece? Nós também podemos optar
e em ter a nossa visão, a nossa voz, ouvir a parte do entusiasmo que é Deus em nós. E ver nas situações difíceis, não ver o gigante, mas ver a terra prometida. Legal. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, eu e o Lucas, sabe? A gente sempre fala assim, por mais desafiador que seja, Deus vai prover. A gente só precisa não quebrar princípios. A gente só precisa fazer as coisas corretas e manter o coração puro. A gente ajuda, a gente investe em pessoas, a gente investe financeiramente, a gente investe tempo nas pessoas, conhecimento em pessoas. E algumas pessoas são boas para receber e outras ficam até assim, tá, mas como que vai funcionar? Mas a gente, entendeu? Crescer e contribuir. Então, e uma coisa que a gente pensa, né, na nossa empresa, cara, é o que os judeus fazem muito bem. Quando eles estão doando, eles estão doando. Eles sabem investir, eles sabem doar, eles sabem, entendeu? Ofertar muito bem. Mas quando eles estão vendendo, eles estão vendendo. Legal. E isso eu vejo muito na van. Sabe que a gente copia, né? É tão pertinho aqui, né? Nossa, tem um sino aqui, tem um sino ali, não precisa mais, né? Por que será? Por que será? Então eu vejo muito assim, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão investindo, certo? Vocês estão investindo em conhecimento, estão contribuindo. Mas a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que faturar. Sim. Então você sabe fazer as duas coisas muito bem. Então, essa visão eu e o Lucas temos. O que o Paulo Vieira faria? Estão O sendo Luciano Hang e Paulo faria? ou estão sendo o resto, né? O Exatamente. Luciano fala muito da manada, né? Se acomodar. Gente, se o sentir Luciano, confortável. assim, ó, ele não precisaria Não precisaria. levar o tanto de pancada que ele Não levou. precisaria. Que move o cara, porque ele fez uma escolha. É ver solução. As pessoas vê problema, a manada vê problema. Eu vejo solução e o Paulo tem muito essa linha também, né? Sim. E uma coisa engraçada aqui que o pessoal me chama de meio ambiente lá na expresa, né? Não, explica. Não, explica. Por quê? Não é possível. É que tem uma empresa que a gente não vai citar. Nós não vamos citar o nome, acontece uma coisa. nem o nome do dono da empresa, que é chamado de velho da van, não vou falar. Essa que tem um sino, uma estátua. Não, Vocês tem não um sino, conhecem, vocês não não conhecem. Aí o que acontece? Uma vez a gente ouviu ele falando assim, que os meninos deixavam o ar-condicionado, estavam numa sala, em casa, Sim. deixavam o ar-condicionado ligado, de repente eles chegavam, não tinha ninguém na sala, e o ar-condicionado ligado. Ele, pô, aí não dá, né? Ninguém tá rasgando dinheiro, né? Aí ele pegava, desligava o ar e escondia o controle. E lá na empresa, eu sempre falei assim, gente, o ar-condicionado é feito para usar. Mas se não tem ninguém, desliga. E são grandes também, né? São ambientes grandes, as salas grandes. Desliga o ar, quando for necessário usar, liga. Falei, se o Luciano, que é o Luciano, faz isso, quem sou eu para não fazer? Sim. Ó, o meio ambiente tá chegando, ó, o Luciano. Então, assim... Usar folha de rascunho. a gente falava assim, se o Luciano Luciano faz isso com os meninos dele, eu vou fazer com vocês também. Agora eu acho que eu já sei porque o Lucas usa esse penteado careca. É inspiração. E literalmente é inspiração. Porque a história dele toda, né? E algo que eu ouvi antes de literalmente saber que muito se falava, quem que é o dono da van? Sim. Antes de saber disso, eu trabalhei numa empresa que um dia a pessoa chegou, ela chegou abismada, porque trabalhava como promotora de uma empresa, e dela chegou assim e falou, meu Deus, a gente estava organizando as coisas lá na van, e de repente do lado tinha um casal e ele mexia e ela mexia e não sei o que lá, e fazendo e colocando a mão na massa. De repente a pessoa disse que perguntou, aí vocês quem são? Eu sou o dono aqui da loja. Que legal. Era o Luciano e a esposa trabalhando ali. E eles são assim, Então assim, a gente vê pelos filhos, a gente já teve mais contato com o Lucas algumas vezes que a gente veio aqui e tal. A gente vê a transparência, a gente vê que é assim. Sim, é propósito. É propósito, exato. São de verdade, aquilo não é personagem. Não é uma montagem, não é, não, eu vou fazer assim, não. E se a pessoa, ela quer, de repente, criar uma imagem, ela vai só até um certo ponto. Não se sustenta, cai. Não, e é assim, se o Luciano faz, quem somos nós dois para não pintar uma parede? Sabe? Para não fazer as coisas. Então, meu Deus, a gente aprendeu muito. A quinta lei da autorresponsabilidade
vem muito com isso. Aprender com os erros em vez de justificá-los. Qual foi o maior erro que vocês aprenderam? Eu acho que foi uma sucessão de erros. Foi um conjunto, não tem um... Conjunto de erros. A lista foi uma listinha. As pessoas acham que, às vezes, assim, vamos por um divórcio. Do nada divorciar. Não existe... É uma conjuntura. Foi uma sucessão de pequenos erros acontecendo rigorosamente que levaram aquilo. A mesma coisa o sucesso, e isso o Hang fala, né? Sim. Qual foi teu maior sucesso, né? E eu ali no podcast que ele tava falando, esperando, a virada de chave. Ele falou assim, eu erro até hoje, decisões erradas, a gente vai tomar como empresário. Só que foram mais decisões certas do que decisões erradas. E vocês aprenderam com elas, né? Essa questão de aprender em vez de justificar, como a minha casa, né, na infância era muito crítico, então eu não podia errar. Então foi mais um processo mais difícil para mim, de aceitar isso, sabe? E foi ali que a gente aprendeu a discutir e não brigar, né? Então foi uma coisa difícil no começo, assim, aprender com os erros, sabe? Sem causar dor naquilo, sabe? E o Lucas me ajudava muito nisso. Então, quando eu errava em alguma coisa, meu Deus do céu, era o fim do mundo para mim. E ele, calma, tá bom, vamos resolver, vai dar, vai passar, entende? Então, porque eu trazia aquele erro com uma carga. Eu só preciso do erro, a carga, ok, entende? Porque se eu estiver só naquele erro, aquilo vai me trazer aprendizado. Nossa, que mudança de visão, né? Aquilo vai me trazer aprendizado para não fazer de novo. E a gente aprende na questão do erro. A Tati errou em algo. Eu vou chegar para ela, vou conversar com ela, né? Não é acusação, já não é mais acusação. Olha, eu acredito nisso, devia ter feito dessa maneira. Sabe, você vai expor. Já vem com a sugestão. Já vem com uma sugestão. Você não vai chegar e apontar assim, você fez assim, devia ter feito... Cara, olha, eu acho que nesse momento devia agir dessa maneira e tal. Você dá um bom ponto para a sexta lei, que é julgar as atitudes e não as pessoas. E não as pessoas. Muitas vezes nós julgamos, fulano de tal fez isso, mas muitas vezes nós não paramos para pensar, por que fez daquela maneira? Nós, muitas vezes, fizemos coisas para os nossos filhos pensando no melhor para eles. Erramos, mas o pensamento de fazer o correto era real, era justo. E às vezes é fácil nós chegarmos e julgarmos a pessoa ali. Tá, mas você parou para pensar por que a pessoa fez daquela maneira? Você teve empatia de perguntar, fulano, por que você fez assim? Às vezes as pessoas ficam preocupadas e também no ambiente profissional. Fulano não gosta de mim. O Alan é meu chefe, mas eu não gosto porque ele... Mas você parou para pensar que ele está falando sobre o seu profissional. Ele está querendo levar você para um nível maior de profissionalismo. E muitas vezes nós queremos levar para o nosso pessoal. Sim, porque é mais fácil também. É mais fácil. Ele falou isso de mim. Não, eu estou falando isso para o seu crescimento. A gente procura fazer isso muito com os nossos colaboradores lá. Fulano, eu quero trazer para você esse conhecimento, esse entendimento de que eu não estou julgando você. É uma escolha também a forma que você vai comunicar e enxergar a situação, né? A gente fala assim, eu tô falando isso pra você justamente porque eu acredito em você, eu tô apostando em você, eu tô te ensinando. E a gente fala isso, sabe? Um versículo da Bíblia fala, nas minhas palavras, né? Corrige o sábio e ele vai te agradecer. Corrige o tolo e tu vai ver o que tu arranjou pra cabeça. Sim. Versão Tati. Versão Tati, entendeu? Tradução livre. Tradução livre. Então, o que acontece? Eu lembro assim, agora a gente tá nessa transição de equipe, né? Contratando novos, aí, se quiser trabalhar no Sesumar, ó. Olha só. Já, oportunidade. Estão contratando? Estamos contratando, porque a empresa tá crescendo, vai ter um crescimento, né? Um crescimento grande até abril, então a gente tem que contratar novos colaboradores. Mas a gente já via, assim, colaboradores mais antigos, eles assim, e os nossos treinamentos vão começar quando? Então, eles gostam disso, eles se sentem seguros. E o que eu vejo essa questão, né? Julgar as atitudes e não as pessoas. Quando eu não valido a identidade do Lucas,
ou ele valida a minha identidade como cônjuge, um com o outro, qualquer coisa que eu falar, ele vai levar para a identidade dele, para o ser e não para o fazer. Então, vamos dar um exemplo. Se o Lucas, ele fala para mim, amor, você é organizada, né, você tem cuidado com as coisas, né, o que ele já falou, né, ele, graças a Deus, a gente aprendeu a elogiar um ao outro, assim, e é uma coisa livre. Elogiar e também pedir perdão é uma coisa natural. Elogiar, pedir perdão, entendeu? E um exortar o outro, um corrigir o outro, é uma coisa que, meu Deus, se falasse anos atrás, né, era duas, como é que é, espinhozinho ali que não podiam falar nada, né, já dava uma faísca. Hoje isso já é natural. Mas por quê? Eu sei o que ele pensa de mim como pessoa, e eu deixo claro quem ele é, entende? Então, assim, ó, ele é um excelente líder. Ele sabe que as pessoas, ele sabe atrair as pessoas. O Lucas, ele conecta com as pessoas o coração. Sim. Ele tem bom coração. Ele sabe executar. Então, se eu achar que ele falhou em determinado momento, em qualquer coisa, até dentro da empresa mesmo, que é difícil, às vezes, casais acham difícil trabalhar junto, em casal. É um desafio, eu acho. Ele sabe que eu estou falando ali exatamente daquela situação e não dele. Por exemplo, ontem eu esqueci uma situação lá no nosso financeiro e ele, amor, verifica isso aqui e tal. Só que ele já falou muitas vezes, eu não conseguiria ser tão detalhista e organizada igual a Tati no financeiro. Então é essa quem eu sou, entende? Quando ele, me chamou a atenção ali, né? Exortou, amor, verifica, eu acho que você não viu isso aqui, tal. Então, quando ele fazia, se fosse anos atrás, meu Deus do céu, meu Deus, ele não reconhece o que eu faço, não, ele já vítima. Exatamente. Ele já validou várias vezes isso, entende? Que eu sou organizada, que a gente brinca, né? Que ele é o contador, né? Papagaio como menino, periquito leva a fama, né? Então, mas ele né? E todo mundo quando vê a gente, né? Eu muito falante e tal, acha assim, não, essa aqui é comercial e ele é o pedagógico. Não, é totalmente o contrário, tá? Eu funciono bem melhor no pedagógico lá e ele é o comercial, é a galera, fazer eventos e vendas e, sabe? Ele é o comercial. Então, o que acontece? Quando ele fala, ontem foi um exemplo pra mim, sabe? Eu falei, eu não quero mais. Aí que entra, cara, eu não quero. Eu só pensei, eu quero ter uma excelência tal agora para cuidar dessa parte, porque a gente está exercendo duas funções, né? Nesse momento, eu estou trabalhando como supervisora pedagógica e ainda mais gestora, né? Além disso, a gente palestra, serve igrejas, faz um monte de coisa, né? E ele também, gestor e também supervisor comercial e eu supervisora pedagógica. Então, a gente está exercendo essas duas funções. E eu falo assim, eu vou ter essa capacidade de conseguir executar e não deixar nada faltando da minha gestão, entende? Eu quero tá tudo ok. Mas isso, olha o meu pensamento, eu não quero nunca mais, né, que o Lucas tenha que dizer, amor, olha, você esqueceu aqui. E outra coisa, foi exatamente assim que ele falou, amor, vem aqui na minha sala. E lá vou eu, né? De uma quadra do polo até lá na outra quadra, quase, do outro lado. Amor, dá uma olhadinha aqui. Verifica essa situação aqui e tal. Daí eu falei, amor, tá, eu vou ver então. Sabe, se fosse outra hora, aí eu já querendo me defender, não, eu tenho certeza, né? Tá bom, eu vou verificar. Pode ser que não seja, pode ser que seja, eu vou verificar, entende? E ele fala com amor, aquilo que ele fala, ele constrange, entende? Hoje a gente aprendeu a exortar um ao outro, porque eu valido quem ele é, ele sabe, entende? Então, se eu falar alguma coisa, não é quem ele é alguma situação, é aquela situação isolada. E isso vai acontecer, porque nós, né, como diz ele, né, que o meu sogro fala, a gente erra menos, mas vai errar ainda. Então, a gente aprendeu isso, a fazer com leveza. A gente não é que é perfeito, não é que a gente não tem discordância, não é que, meu Deus, né, mesmo agora, né, as nossas conversas, às vezes, com a nossa filha, parece que a gente está pensando uma coisa e ela está pensando outra, mas a gente consegue saber o que ela está pensando. Sim. E ela consegue ouvir o que a gente está falando. E ela até fala assim, mãe, parece que eu não tô dando atenção no que você está falando, mas eu tô ouvindo, entende? E por mais que a gente não concorde, não é que vai ser todo mundo um robô dentro de casa, que o marido vai sempre concordar com a esposa, comercial de margarina. Não, tem conflitos, tem. Sim. Tem atritos, tem. Mas a forma que vocês vão resolver é o que diferencia. A forma que a gente vai resolver, entende? É isso aí. Sabe? Como vai lidar com cada situação. E é uma escolha.
Uma escolha. Exatamente. Não é perfeito. Casa, lar, não vai ser perfeito. Casamento não tem que ser perfeito, mas tem que ser maravilhoso. Sim. Eu acho que, às vezes, falta leveza. Qual que é a visão que eu tenho? Eu, numa pia cheia de louça, eu ainda vou escrever um livro, né? 40 obesa em presidiária, né? Sabe o que é presidiário? É quando você tem aquele regime semi-aberto da sua empresa, que você pode ir para casa para dormir Pode e dormir volta em para trabalhar, casa. entendeu? Porque era isso que eu era, sabe? Então, era eu ou chorando na frente da pia, na frente do computador eu não chorava porque não dava tempo, né? E chegava à noite chorando na frente da pia de louça. E essa é a realidade de muita gente hoje. Quando a gente foi comprar o método CIS, era o último limite do cartão de crédito. Caramba. A gente estava, né, numa pandemia. Foi bem na época que a gente fez na pandemia. E aí estava sendo transmitido online. A gente não sabia. A gente passou o cartão de crédito dizendo assim, pelo amor de Deus, que seja a decisão certa de a gente fazer, porque senão como que a gente vai pagar isso? E eu coloquei, né, a gente colocou todos os funcionários para assistir e o meu pai e minha mãe lá. E apesar de, né, o meu pai saber que eu amava ele, eu saber que ele me amava, né, o primeiro abraço que eu tive no meu pai foi naquele dia, no método CIS. Caramba. Eu achei que eu estava fazendo... Eu falei, mãe, meu pai e minha mãe, né? A artéria empreendedora deles, né? Sim. Eu falei assim, eles vão adorar esse método CIS. E eu achei que era só uma escola de negócios. E realmente é uma escola de negócios. É falado sobre negócios, sim. Se não fosse essa jornada, a gente não tinha, né, crescido 5 vezes mais a nossa empresa em pouco tempo, com certeza. Não tiro o crédito do que a gente aprendeu lá. Mas teve o plus. Era muito além. Sabe? Tava falando do meu eu, tava falando da minha identidade. Coisas mais profundas E também, tava né? falando de perdão, tava falando de restaurar casa, restaurar casamento, família, entende? Tava falando daquilo que, meu Deus, de repente, os problemas da empresa ficaram pequenos e todo o restante que o método CIS estava trazendo para nós era muito maior. Até que a vivência do Paulo em si aconteceu e a experiência dele aconteceu nessa situação também, Exatamente, né? Ele teve que dar o cachorro, porque ele não, né, já estava divorciado da primeira esposa, né? E não tinha perspectiva, morando de favor. E ele teve que dar o cachorro dele, porque ele não tinha dinheiro para comprar comida para o cachorro, ração para o cachorro, entende? Então foi o fundo do poço do Paulo. E eu acho que quando você passa por uma situação dessa, você fica tão motivado a dizer para as outras pessoas, calma, tem esperança. E o que a gente fez, sabe? Graças a Deus, né? Quantas vezes eu empurrei o Lucas, outras vezes o Lucas me empurrou para fazer, mas a gente não terminou a jornada, sabe? A gente fez o primeiro método CIS, aí fez o segundo, a gente já fez hoje 6 métodos CIS, Vocês não ele param 7. de se desenvolver, né? E não Sempre. só E isso. buscar conhecimento. Exatamente. Aí depois a gente começou a fazer a grade de cursos da FebraCIS. A gente fez esse curso também, né? Que nós hoje somos analistas de perfil comportamental, então a gente também ajuda casais, né? A se entender, às vezes está tão difícil e é só o perfil. E vocês vivenciaram a prática. Sim, porque eu sou um perfil dominante, né? Que quer as coisas para ontem. O perfil dele é estabilidade, ele quer para amanhã ou depois, talvez, né? Uhum. Então, isso interferia muito no nosso casamento também. E o que acontece? Não só isso. Gente, retiro de igreja, apesar de eu considerar, né, uma vitória no nosso casamento, 2 finais de semana atrás, nós estávamos num retiro de casais de uma outra igreja lá de Balneário que a gente ganhou do meu irmão, o ECC lá da Luz da Vida. Então, a gente estava nesse retiro de casais, e estava lá, e estava sentado, e estava aprendendo. E por mais que a gente já tenha muita coisa boa, o que a gente vai levar daqui, amor? O que a gente vai melhorar? Quantas ideias, quantas coisas a gente estava deixando, e a gente vai, vamos mudar isso. E daí, esse final de semana, agora, nós estávamos servindo, né, no outro retiro, nós fomos lá para servir, daí, casais, né, dos casais da Penha, casais à mesa na Penha. Então, a gente está sempre se atualizando. A gente não para de aprender tanto de inteligência emocional, que através, né, o vídeo, livro, curso, né, que o Paulo Vieira fala.
Então, se eu vou ver um podcast, eu vou ver um podcast que vai me agregar, sabe? sim, Se eu vou ler um livro, eu vou ler um livro que vai me agregar. Eu quero ver um filme que vai me trazer inspiração. Eu quero cuidar da parte mais importante que eu tenho, que é a minha mente. Então, o que eu tô alimentando isso aqui? Porque é o sabe? que vai refletir em tudo, né? Exatamente. E assim, a gente não perde chance, sabe? É retiro de igreja, é curso, a gente tá Vem em de todas. várias formas, né? Exatamente. Então é isso que a gente fez, sabe? Nós somos frutos do quê? A Tati e o Lucas? Não, com certeza não. Nós somos frutos de Paulo Vieira, Camila Vieira, o Ronald, a Dai, a Cláudia, que são as nossas coaches. Nós somos frutos de tudo que a gente aprendeu com Hang. Nós somos fruto do que a gente lê na Bíblia. A gente é fruto do pastor André, a pastora Carol, que são os nossos pastores aqui da Nação Forte. Hoje nós somos frutos de todas essas pessoas que Deus colocou para que a gente aprendesse. Que legal. Da parte de morar na empresa com parede de lona a gestores de 2 polos palestrantes, né? Vocês são mestre de cerimônia também, que eu fiquei sabendo, né? Então, de toda aquela situação difícil que parecia que não ia acabar, essas 6 leis da autorresponsabilidade fez a diferença para que vocês pudessem ter essa virada de chave? Com certeza, eu acho que, como a gente falou desde o início, é uma tomada de decisão, usar as ferramentas que nós temos e literalmente decidir fazer. É o aprender coisas novas, aprender coisas que nos agregam. Que legal. E as 6 leis é um livro tão pequeno, né? Fala isso agora. Ele parece... Só Um que livro eu vi tão que ele- pequeno. Eu vi que ele também aqui, ele é prático. É prático né? também. Tudo do Isso. Paulo Vieira e da Camila Vieira Ele é Isso. prático. Tem Exato. Você nunca vai só aqui, ler um livro, não. Tem espaço para você escrever, aplicar. Ele é visualmente também, é bem legal, tá? E simples, ele parece ser simples de entender. E é um livro fantástico. Eu agradeço o presente. E a gente vai ler, né, Carol? Sim, e ele traz muito a reflexão e o que você vai fazer pra mudar isso Quais e são como as- você se vê, né? Isso, as tuas E ele decisões. Ele pede pra te voltar depois, né? Pra aquelas decisões ali, né? Eu diria que esse livrinho pequeno aqui, ele foi a chave da nossa transformação, sabe? De um mundo de coisas que eu nem imaginava que seria possível viver. Isso pra mim foi um start de palestrar. Que legal. Coisas, eu não sei se eu faço, parece que eu não tenho. Cara, eu palestrei esses dias no tiro de guerra pros atiradores aqui de Brusque, cara, falando sobre autorresponsabilidade. Que fantástico. Se é algo que a gente viveu, que a gente começou a melhorar a nossa vida e melhorar quem nós somos hoje, por que eu não vou utilizar para outras pessoas, entendeu? Para a gente finalizar com chave de ouro, eu vou pedir agora para vocês olharem para essa câmera aqui, e dar aquele recado para quem está sentindo que está passando por dificuldade, quem acha que não tem solução e quem acha que não vai conseguir superar os problemas que está enfrentando. Qual o recado que o Lucas e a Tati deixaria para essa pessoa que está nos assistindo? Tem solução para todas as coisas. Tem solução para tudo aquilo que você está vivendo, para tudo aquilo que você está sofrendo, porque existem pessoas ao teu redor que talvez você não perceba, mas existem pessoas que estão ao teu redor querendo te ajudar. Existem pessoas que estão ao teu redor dizendo assim, vem cá que eu consigo te ajudar a passar por tudo isso. E aonde é a tua maior dificuldade hoje? É onde vai ser a tua maior vitória e o teu propósito é vinculado à tua dificuldade. A gente tinha dificuldade no casamento, hoje a gente trabalha justamente com pessoas que tinham dificuldade no casamento. A gente já teve dificuldade na empresa e é justamente hoje, né, a gente está tão pequeno ainda, né, na nossa visão, mas é justamente onde a gente ajuda outras pessoas. Então não se trata só de você, mas daquelas pessoas que você vai impactar com aquilo que você está passando hoje. E tenha esperança, sabe? Sabe, cartas na mesa. Se você precisa estar sendo convidado para um retiro, para um curso, para um livro, para um podcast que seja, faça, viva, não hesite, sabe? É um processo, não vai ser do dia para a noite. Foi um processo até longo, às vezes, quando eu olho para trás, mas eu viveria tudo de novo só para viver o que eu vivo hoje. Então, eu deixaria de ter um homem maravilhoso do meu lado, né, um marido que eu sou apaixonada, uma família
se eu não tivesse olhado e não tivesse realmente sendo humilde para sentar numa cadeira e aprender. Então, valeu muito a pena. Então, não desista. Vá aprender, vá buscar solução, vá atrás de conhecimento. E saiba que tudo que você está passando hoje é porque você vai ajudar outras pessoas nessa mesma área. Que fantástico. Quanto conhecimento, né, Carol? A mesma coisa. Quanto conhecimento. Imagina quando ver o Paulo Vieira aqui. Não, Paulo Vieira. Esse aqui é só Paulo Vieira, você está oficialmente convidado. Ronald para e a ir. Lídia também. A Ronald e a Lídia a também. Lídia. Outra pessoa que podia vir também é o William, né? É o CEO hoje do grupo. Do Vitor Fantástico, Vitro. tem um Fantástico. Está também oficialmente convidado ao podcast. E é bem um assunto que ele trata nas redes sociais dele. Ele trata muito essa questão de desenvolvimento pessoal. Fantástico. É isso que a nossa proposta aqui é exatamente essa. Levar conhecimento, desenvolvimento para nossos colaboradores, para as pessoas de forma leve, descontraída, mas de forma real. Sim. De verdade, sabe? Que a gente possa inspirar, motivar, direcionar e também fazer com que as pessoas aprendam algo novo. Eu aprendi muito. Carol, novamente obrigado por esse podcast. Engraçado a gente pensar, né, Alan? Porque a gente tem que, às vezes, parar aqui no momento que a gente tá aqui conversando com eles, tentando extrair o melhor conteúdo, mas aprendendo muito, assim, Muito, né? muito, E assim, a muito. gente sai daquele... Opa, aqui a gente tem um papel de trazer esse melhor conteúdo, mas de aprendizado, assim, sensacional. É uma oportunidade única. Oportunidade única. E eu queria, de verdade, agradecer a essa oportunidade, porque vocês transformaram a gente. Eu tenho certeza que vão transformar muitas pessoas que nos assistirem e nos ouvirem. E todos vocês, Paulo Vieira e tropa, vocês estão oficialmente convidados. Muito obrigado por esse momento de conhecimento, Nós porque a que agradecemos. gente Nós que acredita agradecemos. de verdade, né, Carol? Que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer. Pode mais. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.